Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e irei lhes acompanhar em mais uma aula. Gente, a nossa aula hoje é a aula de adição e subtração de números inteiros, a aula 13. É uma aula do ensino fundamental do 7º ano, a componente curricular é matemática, a unidade temática são os números e a habilidade fundamental é comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Nesta aula, você irá aprender a reconhecer números negativos em diversos contextos, incluindo o histórico, representar números negativos na reta numérica, comparar números inteiros, compreender o conceito de oposto de um número inteiro e aplicar a adição e a subtração de números negativos. Gente, vamos entender os números negativos. A festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Oba, a que horas devo chegar? Em outra situação, vou querer 2 canetas de R$5. Pessoal, nós podemos perceber que os números estão intrínsecos no nosso dia a dia. Eles fazem parte da nossa vida. Só que, até então, nós vimos como os números positivos se comportam. Porém, a gente sabe que temos aplicação de números negativos. E hoje a gente vai aprender a detectar esses números e a utilizá-los de forma adequada. Por exemplo, vamos observar aqui o Campeonato Brasileiro de Futebol, a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol na 24ª rodada do ano de 2018. Letra A. Quais clubes apresentaram um saldo de gols positivos e negativos? Para a gente entender o saldo de gols, que é exatamente essa coluna aqui, a gente precisa saber como que se encontra o saldo de gols. Gente, o saldo é encontrado através da diferença dos gols marcados pela dos gols sofridos. Quando a gente tira a diferença aqui, a gente encontra o saldo de gols. Por exemplo, o Internacional marcou 31 gols e sofreu 13. 31 menos 13 dá 18. Professor, por que positivo? Gente, um detalhe. Os números positivos nem sempre têm o sinal deles. Se o número não tem sinal, fica subentendido que ele é positivo. Então, tanto faz você representar mais 31 e mais 13, você vai efetuar a soma deles, e pelo fato dos valores aqui, dos índices aqui, do sinal positivo serem iguais, ele vai permanecer positivo. Você pode colocar com o sinal ou sem o sinal. Nesse caso aqui, está representado com o sinal. Nesse outro caso, 23 mais 27, a gente representa como? Os dois são positivos. Porém, eu sei que o saldo é a subtração. 31 menos 13 dá 18. 23 menos 27, percebam, esse aqui é positivo e esse aqui também é positivo. Só que, como eu subtraí um número do outro, esse daqui é como se ele tivesse a caracterização de um número negativo. Esse número é menor do que o 27, então o sinal vai ser negativo. Aqui nós temos um número maior do que esse. Por exemplo, eu vou pegar o 25 e subtrair 21. O resultado vai ser um número positivo. Agora, quando eu pego um número menor, como esse aqui, 24, 24 é menor do que 28. Então, eu efetuo a operação, eu pego 28 e subtraio 24, dá 4, né? Quem é maior, o 28 ou o 24? O 28. Como ele foi subtraído de 24, o sinal dele vai ser negativo. E daí sucessivamente. Então, sempre que eu tiver um número, que eu estiver subtraindo um número menor e o outro for maior, e eu estiver fazendo nesse sentido, 23 menos 27, 25 menos 21, 24 menos 28, 24 menos 29, 15 menos 25, os resultados serão negativos. Por quê? Porque o número que está na frente é menor do que o número que está depois. Então, esse é como a gente entende o saldo de gols. Então, é só pegar o número de gols marcados e subtrair o número de gols sofridos. Se o número de gols marcados for maior do que o número de gols sofridos, o saldo vai ser positivo. E a gente percebeu isso aonde? A gente viu que o índice é maior. Aqui, deixa eu apagar aqui para a gente elucidar de maneira mais clara. Nós podemos ver com nitidez que o número de gols marcados pelo Internacional for maior do que o número de gols sofridos. Então, o resultado é positivo. Aqui no Fluminense, foi maior? Não. No Corinthians, foi maior? Foi.
No América foi maior o número de gols marcados dos sofridos? Não. Do Bahia foi maior? Não. E do Ceará? Não. Então, os clubes que apresentaram saldos de gols positivos são esses que estão grifados de vermelho, que são Internacional e Corinthians. Porém, a gente quer saber também os números de saldo negativo. Eu vou colocar de azul. Quem teve saldo de gol negativo? Aqueles que marcaram mais do que sofreram, marcaram menos do que sofreram. Então, o Fluminense marcou menos do que sofreu, o América Mineiro marcou menos do que sofreu, o Bahia também e o Ceará também. Então, todos esses que estão grifados de azul tiveram saldos de gol negativo. Vocês também podem observar apenas analisando essa coluna aqui, coluna do saldo de gols. Então, os gols foram representados como positivos ou negativos através disso, do sinal. O mais é o sinal de positivo e o menos, sinal de negativo. E o mais, sinal de positivo. Então, pessoal, vamos considerar agora uma outra situação. Um termômetro ele marca uma temperatura de 10 graus Celsius afastado do zero. Nós podemos representar isso de duas maneiras. Como ele disse que o 10 graus está afastado do zero, vamos perceber que o zero ele está aqui, está grifado de azul. Ele está bem aqui. Está bem aqui. Certo? Aqui é o nosso zero. E a gente chama ele também de origem, tá, gente? É a nossa origem. Ele disse que a temperatura dista 10 unidades da origem. Então, aqui, eu posso ter a origem... Eu posso ter a origem positiva e a origem... Eu posso ter valores, Aqui eu distei 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o ponto A distou 10 unidades da origem. Assim como eu também posso colocar abaixo da origem, distando 10 unidades da origem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode representar simbolicamente a temperatura acima da origem, que é essa daqui, que é o ponto zero, e também posso representar abaixo. Quando eu digo que está acima de zero, eu digo que o valor é positivo. Quando ele está abaixo de zero, o valor é negativo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma representação de número inteiro positivo, quando ele é acima de zero. E aqui nós temos a representação de número inteiro negativo, porque ele está abaixo de zero. A mesma coisa ocorre quando nós temos valores à direita e à esquerda. Nós vamos ver isso nos próximos exemplos. Então, gente, nós podemos entender também os números negativos através do contexto histórico. Quando a gente fala assim, na questão de civilizações antigas, por exemplo, os hindus eles utilizavam quantidades negativas em 600 anos depois de Cristo. Já os gregos, eles não conheciam os números negativos 400 anos antes de Cristo. Nós consideramos a nossa origem, nesses casos, como sendo o ano que Jesus Cristo nasceu. O ano que Jesus Cristo nasceu, a gente chama de origem. É como se tudo zerasse. Toda a humanidade que viveu antes do nascimento de Jesus Cristo, zerasse e iniciasse uma nova humanidade. Não é em quesitos de evolução que a gente fala, mas em quesitos de numeração e de ordenação do valor dos anos. Tá, gente? Então, aí quando eu distei aqui, peguei um espaço aqui. Vamos supor que aqui seja 100 anos, aqui 200, aqui 300 e aqui 400. Eu coloquei eles nesse eixo aqui, que a gente chama eixo X, ou abscissa.
eu distei ele aqui, ó, 4 unidades para a esquerda, e eu também posso distar 4 unidades para a direita. 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Como eu disse que os gregos não conheciam os números 400 anos antes de Cristo, todos os números que estão à esquerda do zero, a gente enumera como negativo. Tá, gente? E todos os números que estão à direita, a gente anuncia como positivo. O positivo ele pode ficar com o sinal de mais ou sem o sinal de mais. Vou representar os ímpares com sinais e os negativos e os pares sem sinal. Então vocês podem ver o seguinte, ó, assim como a gente pode representar valores positivos acima da origem quando o eixo é vertical, aqui nós temos o eixo vertical, que a gente também chama de eixo Y, e também é denominado como o eixo das ordenadas. Aí a gente diz que acima da origem o valor é positivo e abaixo da origem negativo. Quando a gente tem o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, também denominado, a gente diz que os valores à direita da origem são positivos e os valores à esquerda da origem são negativos. Então, ó, o conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Então, gente, o conjunto dos números inteiros, que é representado por essa letra Z aqui, ó, a gente vai pegar aqui, ó, ele vem do infinito, aí vamos pegar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e vai até o infinito. Então, aqui foi só para elucidar para vocês, tá? Ele é representado pelos números negativos, o zero e os números positivos. Então, gente, como que eu construo uma reta numérica? O primeiro passo, a gente faz uma reta aqui, ó. Vamos fazer uma retinha direita. Tentar fazer o mais reto possível, tá, gente? Pronto, o primeiro passo é esse. Certo. Segundo passo, a gente estabelece um valor como sendo a nossa origem. A origem a gente pode colocar o número 0. Terceiro passo, a gente vai pegar o mesmo espaçamento entre cada um desses pontinhos que a gente está fazendo aqui, ó. Vamos tentar pegar o mesmo espaçamento, usando uma questão de escala temporal, tá? Pronto. Aí agora a gente enumera, de acordo com a nossa necessidade. Para cá a gente bota a setinha positiva e para cá a gente bota ela também, uma setinha. Para dizer que isso aí tende ao infinito. Então, ó, à direita de 0, nós temos os valores positivos. 1, 2, 3, 4. À esquerda de 0, nós temos os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e daí sucessivamente. A mesma coisa nós podemos fazer, isso aqui está no eixo horizontal, né? Nós também podemos fazer no eixo vertical. Aí no eixo vertical a gente utilizaria assim, ó. Vou fazer outra. Aí vamos dizer que aqui é a nossa origem, aqui ele tende a ir para cima e aqui ele tende a ir para baixo. Aí a gente vai tentar pegar os mesmos espaçamentos, tá, gente? Para elucidar aqui. Então, valores acima são positivos. Então, aqui nós temos o 1, o 2, o 3. E valores abaixo são os negativos. Menos 1, menos 2 e menos 3. Professor, eu posso colocar tanto no eixo Y quanto o eixo X no mesmo plano? Podemos. Mas isso aí é o conteúdo de outro conceito, que é o plano de Argand-Gauss, que a gente pode representar os eixos das abscissas e os eixos das ordenadas em um mesmo diagrama. Então, agora vamos discutir o módulo de um número inteiro. Ó, gente, no esquema a seguir, as marcações destacadas em preto foram feitas à mesma distância uma da outra, que a gente diz escala, tá? Pedacinho do mesmo tamanho do outro. O ponto 0 indica a localização do clube do bairro. O ponto A, a localização da casa de Clodoaldo, e o ponto B, a casa de João. Eu quero saber qual que é a distância da casa de João para a casa de Clodoaldo. Então, ó, a gente sabe que a origem é aqui. Aí nós temos um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e a casa. A casa eu vou marcar com um ponto aqui, ponto A. Aí nós temos outro aqui, outro aqui,
outro aqui e outro aqui. Esse aqui a gente bota uma bolinha, diz que é o ponto B. Gente, agora vamos lá. Aqui é a nossa origem. Aí eu quero saber qual que é a distância do ponto B para o ponto A. Eu sei que da origem, a origem a gente estabelece por 0. Coloquei um O ali de origem. Então, vamos lá. Aqui nós podemos enumerar como sendo uma unidade de distância, 2, 3, 4, 5, e esse aqui é a sexta. E aqui nós podemos colocar menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Gente, quando eu falo módulo de um número inteiro, eu sempre pego aqui, ó, onde está o ponto B? O ponto B está no número menos 4, que é o ponto B. E onde está o ponto A? Eu vou querer subtrair do ponto A para achar a distância. O ponto A está lá no... O ponto A está no 6. Então, é 6. Só que o 6 é positivo ou é negativo? Positivo, porque está à direita de 0. Lembrando que aqui é uma reta, tá? Vou tentar fazer uma reta aqui. Certo? Então, gente, quando eu digo que o número está em módulo, é só colocar todos os números, independente se ele é positivo ou é negativo, dentro desse travessão aqui. Aí agora a gente faz o quê? A gente opera. Eu quero saber a distância, né, pessoal? Então, a distância é só somar esses dois valores. Todo número, independente se ele é negativo ou ele é positivo, quando ele está em módulo, que está dentro desse travessão, ele fica positivo. Então, aqui é 4 mais 6. 4 mais 6 é quanto, gente? 10. Então, a distância aí são de 10 unidades, tá, gente? Ou seja, de 10 bloquinhos desses aí que vão sendo ultrapassados. A distância do ponto A para o ponto B. Ou seja, da casa de Clodoaldo para a casa de João. Ah, professor, mas eu vi que tem um número negativo e outro positivo. Exatamente. Porém, como trata de distância, esses valores são somados em módulo. Porque, independente se o número negativo é positivo, quando a gente trata ele em módulo, ele fica positivo. Então, 4 mais 6, 10. Ah, professor, se eu tiver aqui menos 4, qual que é o módulo de menos 4? É 4. Se eu tiver menos 10, qual que é o módulo de menos 10? É 10. Se eu tiver mais 10, qual que é o módulo de mais 10? Também é 10. E se eu tiver mais 4, qual que é o módulo de mais 4? É 4. Então, percebam que dentro do módulo, independente se é negativo ou é positivo, o valor fica positivo. Então, chama-se módulo, ou valor absoluto, de um número inteiro, a distância ou o afastamento desse número até o zero, na reta numérica. Então, o módulo é representado dentro desses travessões. Então, vocês viram aqui, ó, o afastamento do ponto B, que é aqui, né, até o ponto zero, que é a nossa origem, que é o clube, e também o afastamento do ponto A até o clube. Então, esse é o módulo de um número inteiro. Então, gente, vamos observar agora os opostos ou simétricos. Eu tenho aqui, ó, de vermelho, mais 2. Aqui é a origem. E tenho o menos 2. Gente, sempre que eu tenho um número igual e eu for fazer qualquer operação com eles, só que eles têm o sinal trocado, a gente chama isso de números simétricos, porque a distância dele para a origem vai ser igual à distância do negativo para a origem. Ó, do 2. Esse 2 é positivo, né? Porque está à direita de 0. Então, ele é 2 unidades de distância para a direita e o 2 negativo está a 2 unidades de distância para a esquerda. Se eu for somar os dois, eles se anulam e eles coincidem exatamente na origem. Então, a gente diz que os números opostos ou simétricos são esses. Esses que em módulo são iguais, porque eu sei que o módulo de menos 2 vale 2 e que o módulo de mais 2 também vale 2. Eles não são iguais? São. Então, a distância entre eles também é igual. Então, a gente diz que esses números são simétricos ou opostos. A mesma coisa acontece com o número 3 aqui. Ó. A gente tem menos 3, o módulo de menos 3 é 3, e a gente tem mais 3. E o módulo de mais 3 também é 3. Então, eles distam 3 unidades de 0. Se eu for... Aí, como eu comentei, se eu for fazer uma operação de adição ou de subtração desses números, eles vão se anular. Porque se o número for igual, se eu tiver assim, ó, mais 3, menos 3, vai dar quanto? O número não é igual? Quem é o número? É o 3. O 3 não é igual? É. Os sinais são contrários? São. Então, o resultado é
Zero. Sempre, tá, gente? Mesma coisa acontece com mais 2 menos 2. Vai ser zero. Ah, professor, é só desse jeito? Se vier o mais na frente e o menos depois? Não. Pode ser menos 2 e mais 2, o resultado também vai ser zero. E pode ser menos 3 e mais 3. Vai dar tudo zero. Então, esse é o sentido de números opostos ou simétricos. Então, vamos agora comparar números inteiros. Vamos fazer aqui uma reta para vocês compreenderem bem como é que isso aí se comporta. Então, nós temos aqui a reta, né? Vamos começar aqui da origem, vamos colocar aqui valores que distam na mesma unidade. Então, ó, vamos lá. Ó, aqui é a origem. Então, vem 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Gente, a pergunta é, mais 4 está à direita de zero? Está, não está? Esse aqui é a nossa direita e aqui a nossa esquerda. Então, mais 4, porque não necessariamente fica implícito que aqui tem o mais, tá? Nem sempre aparece, mas significa que é positivo. Mais 4 está à direita de zero. E isso implica dizer que entre 0 e 4, 4 é maior do que zero. A mesma coisa quando eu falo assim, ah, professor, mas o zero está à direita de menos 3? Sim, porque ó, o menos 3 está à esquerda de zero. Logo, eu tenho menos 3 aqui e tenho zero. O zero é maior do que o menos 3, porque o zero está à direita de menos 3. E o menos 1 está à direita de menos 4. Onde é que está o menos 1? Está aqui. Então, menos 1. E onde está o menos 4? Está à esquerda de menos 1. Então, menos 4. Então, menos 1, gente, é maior do que menos 4. Professor, mas por que o menos 1? Se o 1 é menor do que 4. Mas eu quero saber, gente, em relação à comparação. O menos 1 está mais próximo de zero do que o menos 4. A mesma coisa acontece para cá. Ó. No positivo, é o que a gente tem de oposto simétrico, é aquela mesma situação que a gente falou na estante. O 4 dista 4 unidades de zero, só que como ele é negativo, ele está mais afastado de zero. Então, ele é menor. Quanto mais distante de zero, menor é o número. Então, menos 4 é menor do que menos 1, porque menos 1 está mais próximo de zero. Então, ó, considerando dois números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. Então, não tem erro quando vocês forem comparar números. Façam a reta, vão elucidando assim, ó, o número ele cresce à direita do 1 para lá. E a esquerda também é do 1 para lá, só que no sentido da esquerda. E no valor positivo, sentido direita. Valor negativo cresce para a esquerda, valor positivo cresce para a direita. Então, sempre que o número estiver à direita do outro, ele é maior. Menos 1 é maior do que menos 4, menos 1 é maior do que menos 3, menos 1 é maior do que menos 2. Já o zero é maior do que menos 1, porque está à direita de menos 1. Então, essa é a relação da comparação dos números inteiros. Agora, vamos adicionar números inteiros. Ó, ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno. Vamos fazer uma reta numérica para elucidar isso aí. Então, ó, fazer uma retinha aqui. Temos aqui o nosso zero. Tá. Ele fez 4 pontos no primeiro turno. No primeiro turno, vamos fazer de vermelho. Então, ó. Fez 4 pontos no primeiro turno. Então, ó, aqui é 1, 2, 3, 4. Então, fez 4 pontos no primeiro turno. Então, veio até aqui assim, ó. Certo? E 5 pontos no segundo turno. Então, vamos seguir mais um tiquinho. Aqui é como se fosse o 5. Então, segundo turno, bora botar aqui a setinha de cima. Certo? Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Gente, é só somar 4 pontos do primeiro turno mais 5 pontos do segundo. Isso aí totalizou quantos pontos no final? 9 pontos. Já nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno. Vamos usar a mesma reta numérica para deixar mais claro. Vou mudar só de cor, vou botar um verde aqui. A equipe da escola perdeu 2 pontos. Gente, então tem assim, ó, menos 1, menos 2, porque está à esquerda, menos 3, menos 4. Como ela perdeu 2 pontos, no primeiro turno, veio assim, ó, até o 2. E depois ela perdeu no primeiro e 4 pontos no segundo. Então, ó, perdeu até o 4. Então, quantos pontos essa outra perdeu aí? Ó? Menos 2, menos 4.
Ó, gente, é menos 2 mais menos 4. Não se esqueçam. Então é o seguinte, ó, fica menos 2. Pessoal, mais com menos, a gente subtrai, o sinal fica negativo. Agora, quando eu tenho sinais iguais, ó, aqui não é menos na frente do 2 e não é menos na frente do 4, a gente soma. 2 mais 4 dá 6. Porém, permanece o sinal que os dois têm. Qual é o sinal que eles têm? Negativo. Então, o resultado é negativo. Deu menos 6. Se eu quisesse saber o saldo dessas escolas, sendo que ela fez 9 pontos, que foi 9 pontos ganhos, e perdeu 6 pontos, porque sofreu 6. Então, ficaria assim, ó, 9 menos 6. O saldo é o que, gente? 3 positivo. Ou apenas 3. Seria mais ou menos assim o saldo. Gente, então fica o seguinte, ó, quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. Como a gente viu agora há pouco. Ó. Tínhamos lá menos 2 mais menos 6. Como estão em módulo, eles ficam dentro do travessão. Qual que é o módulo de menos 2? É 2. Qual que é o módulo de... Não era menos 6, era menos 4. Então, ficaria menos 4. O módulo de menos 4 é 4. 2 mais 4, 6. Porém, qual que é o sinal que está dentro do módulo? Menos. Então, o resultado é menos 6. Já no outro caso, a gente tinha o seguinte, ó. Era 4 mais 5. O módulo de mais 4 mais o módulo de mais 5. Então, ficaria quanto? Qual é o módulo de mais 4? 4. Qual que é o módulo de mais 5? 5. 4 mais 5 dá 9. Qual que é o sinal que está dentro do módulo? Positivo. Então, você deixa assim, ou você coloca mais 9. Deixa assim. Então, essa seria a situação da adição de números inteiros. É sempre nesse sentido. Então, vamos praticar um pouco. Jonas entrou no elevador do andar térreo. Então, a gente vai fazer aqui, ó, como se fosse um elevador. Vamos colocar aqui nossa origem. Aí vamos digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Está aqui na origem, né? Ele desceu inicialmente 2 andares. Então, daqui ele desceu 1 andar, 2 andares. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que os de baixo são o quê? Negativos. Ele desceu 2, então ele parou aqui, ó. Certo? Depois de descer 2, ele subiu 6 andares. Então, lá de onde ele estava, ele subiu 6. Então, ele subiu, ó. Ele subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele parou aqui. Como ele subiu 6, ele parou aqui. Então, gente, ele pergunta, em qual andar o elevador parou? O elevador parou no 4º andar. Não era apenas para somar 2 mais 6, não, que ia dar 8. Primeiro a gente tinha que descer 2, e lá de onde a gente parou, a gente subia mais 4. Então, ó, a reta numérica é muito útil nessas resoluções dessas questões assim. A turma de um acampamento andou 6 km a oeste. Aqui agora a gente tem que fazer um na horizontal. Nós sabemos que aqui nós temos o nosso leste e aqui nós temos o nosso oeste. Certo? Aí vamos supor que aqui seja a nossa origem. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Certo? Ele andou 6 km a oeste. Então, está aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ele andou até aqui. Tá? Em uma trilha. E voltou 1 km para leste. Ele estava aqui, aí ele voltou 1 km para cá. Tá? Para pegar uma bússola esquecida em uma área de descanso. Qual é a posição dessa turma em relação ao início da caminhada? Gente, a posição é essa aqui. 5, ó, está em módulo. Lá é menos 5, porque a gente partiu de um lugar, andou 6 km a oeste. O módulo de menos 5 é 5. Então, ficou 5 km a oeste. Tá, gente? Essa é a resolução da segunda questão. Então, nós temos algumas propriedades da adição. Ó. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Por exemplo, 3 mais 5 dá quanto? 8. Professor, porque aqui é mais com mais dá mais. Então, fica só 8 ou
mais 8. Nós temos aqui, ó, menos 7 mais menos 3. Gente, mais com menos, aí a gente coloca assim, ó, menos 7 mais com menos dá menos 3. Os sinais não são iguais? Menos e menos? São. Então, a gente soma 7 mais 3, 10. Qual que é o sinal que tem aqui? Menos. Então, aqui vai permanecer menos. Então, fica menos 10. Aqui fica 11. Mais com menos, vocês já viram que dá menos. Menos 8. Quando a gente tem sinais contrários, ó, porque aqui, quando não aparece, fica implícito que é positivo. Em sinais contrários, a gente subtrai o maior do menor. Quem é maior, o 11 ou o 8? O 11. 11 menos 8 dá quanto? Dá 3. Aí a gente compara agora os números. Ó. O 8. Quem é maior, o 11 ou o 8? O 11. Qual que é o sinal dele? Positivo. Então, o resultado é positivo. Fica mais 3 ou apenas 3. E agora aqui é a mesma coisa. Ó. 7 mais com menos dá menos. A gente sabe que 13, né? A gente efetua a subtração do maior para o menor. Quem é maior? O 13. 13 menos 7 dá 6. Quem é maior, o 7 ou o 13? O 13. Qual que é o sinal dele? Menos. Então, o resultado aqui é menos 6. Esse aqui também deu negativo e os demais positivos. Segunda propriedade. A ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Ó, gente, eu posso ter primeiro o 11 positivo. Ó, mais com menos dá menos 9. Sinais contrários, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. A gente efetua a subtração e mantém o sinal do maior. Então, 11 menos 9 dá quanto? Dá 2. Quem é maior, o 11 ou o 9? O 11. Qual que é o sinal dele? Positivo. Então, o resultado é 2 positivo, que pode ser assim ou mais 2. E também, se a gente tiver menos 9 mais 11, porque mais com mais dá mais. Aqui é a mesma coisa, ó, subtrai o maior do menor, que dá 2. E quem é maior, o 11 ou o 9? O 11, qual que é o sinal dele? Mais. Então, o resultado é positivo. Então, gente, a ordem das parcelas não altera a soma. Terceira propriedade. Associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma. Vamos efetuar primeiro esses dois números aqui. Ó. Menos 8 mais com menos dá menos. Vai ficar menos 8 menos 2. Menos 8 menos 2 dá menos 10. Porque a gente soma e mantém o sinal. 8 mais 2, 10. Então, fica assim, ó, menos 10 mais 7. Porque mais com mais dá mais. Aí, menos 10 com mais 7, a gente efetua a subtração. Porque é sinal ao contrário, né? 10 menos 7 dá 3. Quem é maior, o 10 ou o 7? O 10. Qual que é o sinal dele? Menos. Então, fica menos 3. Aqui, a gente pode fazer da mesma maneira, só que agora vamos associar esses dois números primeiro. Então, fica menos 8. Aí, ó, menos 2. Aí, bora efetuar aqui essa soma separada. Vou fazer aqui de azul. Menos 2 mais 7. Fica menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7 é o seguinte, sinais contrários, a gente subtrai. 7 menos 2 dá 5. Quem é maior, o 2 ou o 7? O 7. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, fica 5 positivo. Aí, a gente vem e continua a resolução. Então, fica ó, menos 8 mais 5. Que vai dar menos 8 mais 5. 5. Então, gente, sinais contrários, a gente subtrai, que dá 3, e permanece o sinal do maior. Quem é maior, 8 ou 5? O 8. Qual que é o sinal? Negativo. Então, o resultado aí é menos 3. E, por fim, a quarta propriedade. Ó, o número 0 é o elemento neutro da adição em Z. Então, ó, 8 mais 0 vai dar 8, e menos 7 mais 0 dá menos 7. Então, ó, o 0 é o elemento neutro, ele não influencia no valor da adição ou da subtração. Então, gente, para perceber, ó, o número 0 é o elemento neutro da adição em Z. Ó. Em um torneio de futebol, uma equipe marcou 5 gols, então ela teve 5 gols positivos, e depois sofreu 5 gols, 5 gols negativos. Qual foi o saldo de gol dessa equipe? Como eu comentei com vocês, ó, os números não são iguais? São. Os sinais não são contrários? São. Então, o resultado disso aí é 0. Então, essa aí é a questão da simetria ou o oposto de um número. Quando a gente adiciona ou subtrai números iguais com sinais contrários, o resultado é 0. Ó, vamos agora perceber como que funciona a subtração de números inteiros. Para determinar a variação de temperatura em um local, em um determinado período de tempo, nós vamos fazer o seguinte. Está aqui, cidade, temperatura mínima e máxima. A partir do quadro, vamos descobrir a variação de temperatura de cada cidade. Então, da cidade A, nós temos ó, menos 5 mais 1.
A variação da temperatura aí, gente, é só efetuar a operação. Ó. Nós temos aqui um termômetro. Vamos fazer aqui, ó. 0, aí, ó. Aqui é o nosso 0. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar mais um aqui que vai até o 6, menos 6. E o outro vai até o mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá, ó. Na cidade A, ela estava em menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Estava aqui. E ela foi, essa aqui foi a mínima, e a máxima foi mais 1, um positivo. Aí pergunta, qual foi a variação de temperatura? De menos 5 até mais 1. Ó, de menos 5 até 0 foram 5. De 0 até 1 foi 1. Então, a variação da temperatura foi de 6 graus. Certo, gente? 6 graus Celsius. De B, que era mais 2, estava aqui. B eu vou botar de outra cor aqui. Vou botar de azul. B estava aqui, em 2, e foi para mais 7. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. Para mais 7. Qual foi a variação? De 2 para 7? De 5 graus. E a variação de C, vou colocar aqui de verde. C estava em menos 6 e foi até menos 2. Menos 1, menos 2. Então, variou menos 2. Então, aqui variou 4 graus, porque de menos 6 para menos 2 dá 4 graus Celsius. Então, essas foram as variações da temperatura. Nós podemos, gente, subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Essa era a caracterização da subtração e da adição de números inteiros. Então, agora, ó, nós vamos entender como que funciona a adição algébrica. Ó, gente, toda expressão numérica que contém somente as operações de adição ou subtração, ou então as duas, representa uma adição algébrica. Vamos aqui calcular essa adição aí, ó. Nós temos valores negativos, como esse e esse, e temos valores positivos. Vou destacar de outra cor, como o mais 40 e o mais 21. Então, primeiro a gente soma os valores negativos e depois os valores positivos. Então, vamos começar pelo positivo. 40 mais 21 dá quanto? 61. Então, a gente tem 61 positivo. Positivo. Agora, a gente vai destacar, de verde, os negativos. Nós temos 17 mais 16 mais 33. Ó, 7 mais 3, 10, mais 6, 16. 6 vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Dá 66 negativo. Gente, qual que é a soma aí, então? Ó, mais 61, menos 66. Sinais contrários, a gente subtrai do menor para o maior. 66 menos 61 dá 5. Quem é maior, o 61 ou o 66? O 66. Qual que é o sinal dele? Negativo. Então, o resultado é menos 5. Sempre que a gente tem uma subtração de números com sinais contrários, a gente subtrai e permanece o sinal do maior deles. O maior deles é 66, o maior, e o sinal é negativo. Então, fica menos 5. Então, agora, para contextualizar, vamos calcular essa adição algébrica aí. Ó. Então, primeiro, nesse caso, a gente efetua o que está dentro do parêntese aqui. Depois, a gente resolve o que está dentro desse aqui. E, finalmente, o que está aqui dentro, para depois a gente solucionar o problema. Então, primeiro, vamos fazer esse aqui, ó, menos 12 mais 10. Gente, menos 12 mais 10, a gente vê que são números inteiros com sinais contrários. A gente subtrai e permanece o sinal do maior. Então, fica o seguinte, ó, menos 12 mais 10 dá, ó, subtrai 12 menos 10, dá 2. Qual que é maior, o 12 ou o 10? O 2. Então, fica menos 2. Então, a gente tem o seguinte, ó, 2 menos, aí fica menos 11 mais, aí aqui fica 17 menos 2 menos 3. Fecha o colchete. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 menos 11 mais. Gente, ó, aqui está menos, né? Menos com esse menos, fica o quê? Fica mais. Então, aqui vai ficar, ó, 17 mais 2
menos 3. Aí a gente fecha aqui. Então, a gente vai ter 2 menos. Aí fica assim, ó, menos 11 mais, bora fechar aqui, 17 mais 2. Gente, 17 mais 2 dá 19. 19 menos 3 dá 16. Então, aqui dentro ficou 16, positivo. Então, a gente vai ter aqui 2 menos, abre as chaves, menos 11. Como aqui é positivo, a gente já bota aqui positivo. Fecha. Então, fica 2 menos. Menos 11 mais 16, como a gente tem números com sinais contrários, subtrai. 16 menos 11 dá 5. Menos com mais. Quem é maior? O 16 ou o 11? O 16. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, fica mais 5. Então, no final das contas, vai ficar 2 menos com mais dá menos, 2 menos 5. E o resultado aí é 2 menos 5 vai dar 3, porque o 2 é positivo, né? Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é maior, o 5 ou o 2? O 5. Qual é o sinal dele? Menos. Então, o resultado aí é menos 3. Gente, eu agradeço muito a companhia de vocês hoje. Tenham todos um ótimo dia e a gente se vê na próxima aula, a aula de interatividade. Até mais. Tchau, tchau.